Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. E Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor, retificando aqui, Bonifácio Campaner, presente. Tudo bem? Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes, 8 vereadores, presentes, 11. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 29ª sessão ordinária do segundo ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Araçatuba. E de início, em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, ali também tu estás. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se em noite a luz para que me circunde. Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu formaste os meus rins e estremeceste-me no ventre da minha mãe. E eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém.
Agradecemos o vereador Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Ofício 4051/98 responde ao requerimento 275 de autoria do vereador Edival Antônio dos Santos. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Câmara Municipal de Araraquara encaminha requerimento do vereador Carlos Roberto Marques para conhecimento. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, a Cooperido Cooperativa dos Produtores do Polo Hidroviário Industrial e Turístico de Araçatuba é uma entidade sem fins lucrativos criada com o objetivo de dar apoio ao desenvolvimento do município. Por essa razão que justifica o interesse do município de Araçatuba nos serviços prestados pela Cooperido, estamos propondo a esta casa projeto de lei que visa ceder-lhe um funcionário municipal para o desempenho de atividades administrativas. Referido funcionário municipal, se afastado junto à cooperativa, deverá cumprir sua jornada integral de trabalho e não sofrerá prejuízo de vencimentos nem das demais vantagens do seu cargo. O período da sessão será de 2 anos e, conveniente a ambas as partes, poderá ser dilatado. Concluindo, é de se lembrar que a Cooperido, nos limites de sua competência, firmou diversas parcerias com entidades governamentais e privadas, fatos que passaram a exigir maior disponibilidade da entidade, e a cessão do funcionário pretendida neste momento é necessária para a agilização dos trabalhos desenvolvidos. Prefeita Germínia Doce Venturoli, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente desta Casa de Leis. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Fica criado o parágrafo único no artigo 64 da Lei Complementar número 50, de 18 de dezembro de 97, que institui o sistema tributário do município com a seguinte redação. Parágrafo único. As propriedades rurais com área igual ou inferior a 40 hectares gozarão de desconto de 50% sobre o valor total da taxa lançada anualmente. Edival Antônio dos Santos, vereador PSDB. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de resolução. Fica criado o parágrafo. A Câmara Municipal de Araçatuba resolve. Artigo 1º, fica criado o parágrafo 3º no artigo 134 da Resolução 1167, de 11 de abril de 94, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara, com a seguinte redação, parágrafo 3º. As emendas deverão ser apresentadas até às 17h30 da quinta-feira, que anteceder a discussão do projeto. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas posições em contrário. Antônio Carneiro da Silveira, vereador PSDB. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes.
Fica criado o parágrafo único no artigo 194 da Resolução 1167, 11 de abril de 94, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara. Parágrafo único. Os projetos serão votados em globo, tanto no processo simbólico como no nominal, dispensando-se a votação de artigos por artigo, salvo pedido de destaque para votação em separado de artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item. Jaime José da Silva, vereador, PSDB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, mas será encaminhado às comissões pertinentes. Fica criado o artigo 136-A na Resolução 1167, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara. Todo substitutivo e toda emenda apresentada somente serão apreciados pelo plenário se contar com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. No caso da Comissão de Justiça e Redação concluir pela ilegalidade ou inconstitucionalidade do substitutivo ou da emenda, o presidente determinará seu arquivamento. Jaime José da Silva, vereador, PSDB. Estamos ao plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Fernandes que proceda à leitura dos requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Urgência para discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Executivo a celebrar convênio com o Ministério da Justiça através do Departamento de Polícia Federal, Delegacia de Polícia Federal em Presidente Prudente, visando a instalação do seu escritório em Araçatuba. Tadambi Kawata, vereador do PTB. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada nominal dos seus vereadores para votação. Antônio Edivaldo Costa, Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim, senhor. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadambi Kawata, sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta verificação nominal de votação é o seguinte: ausentes, 6 vereadores, votos pelo sim, 12. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão.
Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à anotação da presença dos vereadores Arlindo Mariano de Araújo Filho, Édipo Pereira, Edival Antônio dos Santos, Jaime José da Silva. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos dos senhores vereadores. Senhor presidente, requeremos ouvido plenário na forma regimental que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe primeiro qual o valor total que o município tem a receber referente a serviços de pavimentação de ruas e colocação de guias e sarjetas executados até 31 de dezembro de 97. E quanto ao item 1, informar também o valor por bairros. Edival Antônio dos Santos, vereador do PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja oficiado a senhora prefeita para que informe ao legislativo no prazo legal o seguinte. Primeiro, quantos contratos para execução de serviços de asfaltamento de ruas e colocação de guias e sarjetas foram assinados entre a Prefeitura Municipal e contribuintes no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 98? Enviar cópias desses contratos ou informar o preço por metro quadrado de cada contrato firmado para asfalto e por metro linear para guias e sarjetas. Edival Antônio dos Santos, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a rede McDonald's realizou dia 22 de agosto em todo o país a campanha Mac Dia Feliz, objetivando angariar fundos destinados a campanhas de combate ao câncer, que em Araçatuba a campanha foi realizada em conjunto com a rede feminina de combate ao câncer e foram vendidos 3.346 lanches Big Mac, passaram pela loja cerca de 8.500 pessoas, superando a expectativa inicial de venda de 2.000 lanches Big Mac, que esses números levaram a loja de Araçatuba a se classificar em primeiro lugar no Brasil na venda de lanches, levando-se em consideração a proporção de habitantes, que o resultado altamente positivo dessa campanha, cuja renda líquida será destinada à rede feminina de combate ao câncer, que vai aplicá-lo no combate ao câncer infantil, requeremos ouvir o plenário da forma regimental, um voto de aplauso ao McDonald's, Araçatuba e à rede feminina de combate ao câncer, pelo sucesso da campanha realizada dia 22 de agosto de 98. Avelino Aparecido Rocha, vereador do PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o tratamento dos efluentes líquidos originados da indústria Paulette et é um compromisso da Prefeitura definido pela Lei Municipal 4.933/96, alterada pela Lei 5.087/97, que já foram iniciadas as obras para tratamento de esgoto doméstico e industrial através de contrato firmado entre o DAE e a Sanear, que a referida indústria vem sendo autuada mensalmente pela CETESB devido à descarga de efluentes não tratados no Ribeirão Baguaçu, 600 metros cúbicos hora, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado a senhora prefeita, para que no prazo legal informe a esse legislativo se está previsto o projeto Sanear, o tratamento dos efluentes líquidos lançados pela indústria Paulette et no volume de 600 metros cúbicos hora. Antônio Carneiro da Silveira, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Em razão do... Pela ordem, vereador Hélio Correia. Em razão do falecimento do nosso colega José Carlos Bonfim, ex-regional da Secretaria de Relações do Trabalho, ocorrido sábado próximo passado, nós solicitamos à mesa diretora e aos nobres pares dessa casa que se fizesse um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-companheiro Bonfim. A requerimento verbal do vereador Hélio Correia, faremos um minuto de silêncio pelo passamento do Regional do Trabalho, senhor Bonfim.
Senhor presidente, considerando a precariedade no sistema de saúde pública, tem preocupado a classe médica e prejudicado em muita população araçatubense. Considerando reportagem publicada no jornal Folha da Região, edição de 27 de agosto, afirmando que no dia anterior apenas um médico plantonista, dia 26, prestava atendimento no pronto-socorro municipal, considerando que essa mesma reportagem contava com apenas uma ambulância, que o pronto-socorro municipal contava apenas com ambulância, além de não dispor de materiais, medicamentos e espaço físico suficiente para atender tantos pacientes, requeremos ouvir o plenário da forma regimental que seja oficiada a senhora prefeita, que nos informe o seguinte. Primeiro, é de conhecimento da administração a existência de diversos problemas acima mencionados que vem atingindo o pronto-socorro municipal. Segundo, quais medidas a administração pretende tomar visando solucionar esses problemas, oferecendo assim um atendimento digno à população? Jaime José da Silva, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente. Daremos início agora ao pequeno expediente. Farão uso da palavra os vereadores Tadami Kawata, Valério Cambuí e Antônio Carneiro da Silveira. Com a palavra, o vereador Tadami Kawata. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da difusora. Estamos nesta noite à tribuna apenas para agradecer a presença dos senhores vereadores na última sexta-feira em que esta Câmara Municipal outorgou o diploma de honra ao mérito ao senhor excelentíssimo senhor General de Brigada, o araçatubense Aquirobara. E também queremos deixar nossos agradecimentos aos funcionários desta casa, que em tempo recorde montou a sessão solene, assim como organizou todo o cerimonial da sessão de sexta-feira. Nosso muito obrigado. E cedo 5 minutos ao vereador Hélio Corrêa. Com a palavra, o vereador Hélio Correia, com 5 minutos, cedido pelo vereador Tadami Kawata. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa falada e escrita aqui presente, povo em geral, nós recebemos em nossa residência, no sábado, no período da tarde, uma correspondência endereçada a um pecuarista residente à Rua Humaitá, aqui na cidade de Araçatuba. Uma correspondência endereçada e assinada por 6 pecuaristas da cidade de Araçatuba, solicitando o voto para um candidato a deputado federal que não reside em Araçatuba e que nunca passou pela região da cidade de Araçatuba. Documento este assinado pelo presidente do CIRAM, assinado pelo senhor Oswaldo Alfredo Sintra, assinado pelo Dr. Roberto Pauliello e outros signatários. Quando Araçatuba se propõe, através de todos os segmentos, através de suas forças vivas, a fazer e eleger pelo menos 3 deputados estaduais e 2 deputados federais, vem a classe dos pecuaristas da cidade de Araçatuba encetar um movimento para beneficiar candidatos de fora de Araçatuba e fora da região de Araçatuba, prejudicando desta forma a possibilidade da eleição
da Cida, que é filha do nosso companheiro José Américo, que é nascida aqui em Araçatuba, que postula uma vaga na Câmara dos Deputados, do candidato Marcelo Andorfato, que é filho de Araçatuba, do candidato do PFL, que tem domicílio eleitoral aqui na cidade de Araçatuba, e dos candidatos a deputados estaduais que ou moram em Araçatuba ou moram aqui na região, bem próximo à cidade de Araçatuba. Isso é muito estranho, porque quando era governador do Estado, o doutor Luiz Antônio Fleury Filho, ele cedeu para o Sindicato Rural da Alta Noroeste o recinto Clibas de Almeida Prado. Recinto este, seção esta, que até hoje nos causa espécie e que nos deixa dúvida quanto à sua legalidade. Vem agora o Sindicato Rural, que agrega uma força política muito forte na cidade de Araçatuba, solicitar para que os munícipes araçatubenses votem num cidadão de nome Dr. Roosevelt. O que esse Dr. Roosevelt fez pela cidade de Araçatuba? O que ele se propõe a fazer pela região de Araçatuba? É isso que nós, araçatubenses, precisamos evitar, é isso que nós, araçatubenses, precisamos neutralizar e darmos um basta, definitivamente, nessa situação. Araçatuba tem que votar em candidatos aqui da nossa cidade e aqui da nossa região. Fica aqui o nosso repúdio a esse manifesto encabeçado pelo presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o Ciran, que no propósito apenas de desvalorizar e de desprestigiar os nossos candidatos. Nós continuaremos com a nossa fala na próxima sessão. Vamos trazer para que os senhores vereadores tomem ciência desse documento, porque é inadmissível nós aceitarmos que pessoas de Araçatuba possam prejudicar o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade em detrimento de outras pessoas que jamais por aqui passaram. Porque, se não me engano, esse cidadão foi presidente de um movimento, de uma sigla, União Democrática Ruralista. Mas o que esse cidadão fez por Araçatuba para ele poder ter o aval, para ele poder ter a solicitação de voto para a nossa cidade? Então, senhores moradores de Araçatuba, pensem bem no pedido desses pecuaristas, porque eles, na realidade, nem aqui eles investem. Eles engordam boi em Mato Grosso, engordam boi em Minas, engordam boi lá no Mato Grosso do Norte e aqui não investe nada. Mas na hora de tirar o voto, eles vêm tirar o voto do araçatubense para fazer lobby lá em Brasília para a União Democrática Ruralista. Fica aqui o nosso protesto e o nosso pedido para que elejam, sim, deputados da nossa região e, principalmente, da nossa cidade, tanto para deputado federal como para deputado estadual. E nós vamos, senhor presidente, entrar com requerimento na próxima sessão, solicitando ao senhor governador do Estado quanto à legalidade dessa doação feita ao recinto Clibas de Almeida Prado. Porque é uma injustiça se doar um bem desse para uma classe de pecuarista que, em vez de trabalhar pela nossa cidade, começa politicamente já a atrapalhar o progresso da nossa cidade. Fica aqui o nosso protesto. Nós esperamos que os senhores vereadores possam se solidarizar nesse movimento, porque, acima de tudo, nós que defendemos o Legislativo araçatubense sabemos da necessidade que nós temos que ter uma força política na cidade de Brasília. Se já tem um deputado Maluli Neto, era muito importante e é muito importante que vá mais um deputado para Brasília. No caso a Cida, no caso o Marcelo Andorfato. E para a Assembleia Legislativa, já tem 2 representantes na região, o Sidney Cinti e o deputado de Birigui. E nós temos condições de fazer pelo menos mais 2 deputados. Não é justo que o Ciran, através de suas forças, insetem movimento para prejudicar o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Valério Cambuí. Estando ausente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. Solicitamos ao vereador Tadamo Kawata que assuma essa presidência para que possamos fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Antônio Carneiro da Silveira, que terá 15 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiro dessa Casa de Leis,
pública aqui presente, ouvintes da Rádio Difusora. Eu ocupo essa tribuna, durante o pequeno expediente, apenas para passar algumas informações, não só aos senhores vereadores, mas também ao público araçatubense. A Câmara procedeu à restauração dos quadros que compõem o seu acervo artístico, que é composto hoje por 11 quadros, de vários artistas. Esses quadros foram totalmente recuperados, encontram-se na casa, e seria bom que todos pudessem dar uma olhada nesses quadros para ver que ficaram assim bem recuperados. Hoje estão aí à mostra da população, né? Foram quadros que estavam bastante deteriorados, atacados por traças, até comido por rato e outras danificações, e hoje está aí à disposição da casa. E, na verdade, é um acervo que tem um valor até considerável, está acima de R$80 mil. Então, vale a pena que a gente divulgue isso para a população que está aí, para que eles quiserem olhar. São quadros de vários artistas. Alice Bril, Odila Mestriner, Takahashi, Lázaro Freitas, Aurélia Rubião, Brasa Alessio, Silvio Russo, Almeida Júnior, Berta Warnes e da Djanira. Um quadro bastante famoso que se encontra nessa casa, e é uma joia que está aqui exposto, está no gabinete da presidência. É um quadro bastante valioso, que foi totalmente recuperado para a população de Araçatuba e para essa Casa de Leis. Esses quadros, inclusive, eles foram recuperados pela artista Angela Vischer e foram incorporados ao patrimônio dessa casa, da Câmara. Hoje eles pertencem à Câmara Municipal, que também não estavam incorporados, estavam aí, que poderiam até desaparecer, ninguém ia notar, porque eles não faziam parte do patrimônio dessa casa. Eu quero agradecer também, nesta oportunidade, a participação dos vereadores e funcionários e outros colaboradores externos no jantar que promovemos, que esta casa promoveu, em benefício da instituição Ritinha Prates. Foi um jantar bastante movimentado, né? E queremos crer que a nossa participação esteve a contento e que dessa forma poderemos ajudar aquela instituição que bem o merece. Quero também dizer aos senhores vereadores que a ausência do nosso companheiro Carlos Alberto de Almeida Normanha é justificada por uma cirurgia que ele teve que se submeter, né? Uma cirurgia demorada de 6 horas na sala de operação. Estivemos lá domingo conversando com ele, já está bem disposto, em fase já de recuperação. Também, os vereadores devem ter recebido um ato da presidência, número 20, que diz respeito ao consumo de materiais pelos gabinetes dos vereadores. É uma relação que são materiais que normalmente todo mundo já vinha consumindo. É o clipes, é o papel, é o selo, no caso aqui as franquias, né, os envelopes, borracha. É uma série de materiais de consumo que agora, dentro do processo de informatização, o almoxerifado, para poder fazer o seu controle de entrada e saída, né, de todo o estoque, é preciso que a gente estabeleça as cotas, e essas cotas vão ficar lançadas
num quadro relativo a cada vereador. Certo? E então as pessoas serão feitas requisições, e essa requisição da entrada no almoxarifado é lançada no computador, nesse programa já, que começa a ser instalado a partir dessa semana, é lançado para que a gente tenha o controle de consumo mensal nessa casa. Com isso, vai dar as perspectivas do consumo anual, para que a gente possa fazer o orçamento também dentro de um critério mais lógico. Né? Lógico, aqui, algumas coisas nós tivemos que colocar, e talvez a quantidade ela poderá até ser mudada. Isso, nesses 3 meses, nós vamos avaliar se o consumo é maior ou é menor, se a quantidade que nós lançamos aqui ela está correta, ou ela pode ser precisa ser aumentada ou diminuída. Então, esses 3 meses seriam um mês de experiência, né? Mas, dado o programa do computador, nós temos que ter esses lançamentos. E nós vamos verificar, então, se eles estão lançados. Se os R$50 estabelecidos por gabinete na questão da telefonia, se são suficientes, se é muito, é pouco. Então, isso é só o uso é que nos vai dizer se a quantidade estabelecida está no tamanho e na dose certa. É o que nós tínhamos a dizer nesse momento, e para que durante o pequeno expediente. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Antônio Divaldo Costa. Estando ausente, próximo vereador, Arlindo Mariano de Araújo Filho. Dispensa. Encerrado o pequeno expediente, passaremos à ordem do dia. Antes, convido o presidente desta casa, vereador Antônio Carneiro Silveira, a assumir os trabalhos desta sessão. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Hélio Correia. Apenas gostaria de solicitar a Vossa Excelência, a mesa diretora, uma retificação. O documento que nós recebemos, ele é assinado pelo ex-presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, Rezec na Metala Rezec, e não pelo atual presidente, Dr. José Luiz Gotardi. É assinado por ele e subscrito por outros pecuaristas. Então, gostaria só de esclarecer isso aí, que ficasse registrado nessa casa que o documento é assinado pelo ex-presidente do CIRAM. Não é um documento oficial do CIRAM, é um documento de associados do CIRAM. E nem assinado pelo atual presidente. Não é assinado pelo atual presidente, mas é um documento onde o convite é feito para que a reunião, para que o candidato possa se apresentar nas dependências do CIRAM, e assinado por ex-presidente do CIRAM. Tá, perfeitamente, isso vai ser devidamente anotado, tanto na ata, como também fica registrado na fita de vídeo e nos demais anotações desta casa. Encerrado assim o pequeno expediente, daremos início agora à ordem do dia, que é composta por 9 itens. Primeiro item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei complementar 012/98, de autoria do Edil Edival Antônio dos Santos. Cria o artigo 130A na Lei Complementar número 50/97, que institui o sistema tributário do município. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Pela legalidade do projeto de lei complementar e por sua aprovação, é o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham ainda pela legalidade os edis Clemente Cabazana e Antônio Edivaldo Costa Dunga. Pela Comissão de Finanças,
Os edis Nelson Reis Alves, presidente José Américo Nascimento, pronunciam-se favoráveis. Tendo em vista o autor do projeto ser membro da Comissão de Finanças, solicitamos ad hoc o parecer do vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Solicitando ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das emendas apresentadas. Emenda substitutiva. Artigo 1º do projeto de lei complementar passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Transformando-se o parágrafo único do artigo 130 da Lei Complementar 50/97 em parágrafo 1º, cria-se os parágrafos 2º, 3º e 4º com a seguinte redação. Parágrafo 2º. A taxa de licença para ocupação de áreas em vias e logradouros públicos, de que trata o caput desse artigo, constante da tabela 5, a linha A e B, será aplicada de acordo com o requerimento das pessoas interessadas, observando o seguinte. Primeiro, taxa diária quanto o requerente solicitar a ocupação do solo por dia. Segundo, taxa mensal quando o requerente solicitar a ocupação por 1 ou mais meses. Terceiro, taxa anual quando o requerente solicitar a ocupação do solo pelo prazo de 1 ano. E a taxa requerida pelo prazo de 1 ano será cobrada em cota única ou 12 parcelas, com vencimento do dia 20 de cada mês. Parágrafo 4º, o contribuinte que efetuar o pagamento de uma só vez, até o vencimento, gozará de desconto de 10% sobre o valor total do débito. Jaime José da Silva, vereador do PSDB. Não altera nada. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Nelson Reis Alves, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto trata da ocupação do solo ou da taxa de licença que se cobra sobre a ocupação do solo. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com alguns vereadores da bancada e cobramos da Prefeitura Municipal um posicionamento sobre essa questão. Com respeito aos feirantes, nós vamos verificar que, se todos os feirantes pagarem à Prefeitura Municipal essa cobrança de taxa, dará pouco mais de R$30 mil. E achamos, até nos parabenizamos com o vereador Arlindo, quando ele apresentou um projeto de lei, dando incentivo fiscal aos produtores rurais. Nós cobramos hoje do Executivo, todos os vereadores lá presentes foram unânimes, em se isentar o feirante da taxa. Significa tão pouco em termos de arrecadação para o município, que melhor seria isentá-los. E todos foram unânimes em aceitar e ficou de se estudar o encaminhamento de um projeto nesse sentido para esta Casa de Leis. E nós vamos cobrar o envio desse projeto. Nós todos, quando eu falo nós, é a bancada. Entretanto, nós não podemos generalizar da forma como está a proposta do vereador Edival, que muda a tabela 5
para a cobrança da ocupação do solo. O que nós pedimos e a Prefeitura está fazendo é uma adequação do preço do solo por zona da cidade, por área de zoneamento. Nós não podemos cobrar por metro quadrado de uso do solo, no Rio da Mandarim, o mesmo que se cobra na Praça Rui Barbosa. E essa adequação a Prefeitura também está fazendo e vai encaminhar para a Câmara esse projeto. Já está quase pronto o estudo. O diretor de arrecadação da Prefeitura, José Luiz Rovedilho, é um moço sério, que tem demonstrado capacidade, interesse em trabalhar, zelo com a coisa pública, e ele está fazendo esse estudo e vai ser encaminhado pela prefeita à Câmara Municipal. Por isso, nós concordamos hoje, na reunião, em rejeitar o projeto do vereador Edival. Com todo o respeito que temos pelo vereador, acho que ele vai conseguir até mais do que as suas pretensões. Nós que assistimos à luta dele para redução da taxa de licença para com os feirantes, nós fomos verificar, a feira funciona em frente ao nosso escritório na Avenida do Estado, toda quarta-feira eu converso com os feirantes, tenho visto que realmente eles têm razão nas suas pretensões, e acho que o nosso caminho é esse, de isentá-los. O senhor concede uma parte, vereador? Pois não. Nós estamos regulamentando isso somente uma coisa. Quando o contribuinte solicitar a taxa de solo por mês, é por mês, por dia é por dia e por ano é por ano. Correto. Acontece que o Código Tributário, nós aprovamos uma tabela anexa ao Código Tributário, a prefeita simplesmente alterou, sem uma lei complementar, por decreto. Isso aqui é ilegal, você sabe disso. Teria que vir acompanhado de uma lei complementar. Então, eu acho que os feirantes, o pessoal que estão pagando qualquer tipo os feirantes, os camelô, o pessoal que usa barraca, trailer, não tem que pagar porque é ilegal. A prefeita alterou por um decreto uma lei complementar. Vereador, se for ilegal, eu acho que nem precisa do projeto de lei. É só requerer e a ilegalidade não pode ser cumprida. Não, é ilegal, porque nós aprovamos isso aqui, essa tabela aqui faz parte de uma lei complementar, que é o Código Tributário. Ela não pode ser alterada por um decreto. Não, Vossa Excelência está dizendo tudo isso. Eu estou dizendo o seguinte, se for ilegal, o cidadão não deve. Qualquer cobrança ilegal não deve ser paga, porque não tem poder de execução. Se o poder público quiser executar qualquer coisa, sendo ilegal a cobrança, não vai receber. O juiz vai, preliminarmente, já vai julgar ilegítima essa cobrança. Certo, é uma questão. Agora, o que eu estou pretendendo com o projeto é que, no próximo ano, a prefeita vai cobrar dos camelô, quando eles se instalarem também lá no camelódromo, essa taxa mensal e não anual. Quando o requerimento for feito pelo contribuinte, para ele permanecer durante o ano naquele espaço, tem que ser seguida a tabela que nós aprovamos no Código, e não a tabela mensal do jeito que ela está arbitrando aqui. Não, eu creio, então, vereador, que está havendo aí, Vossa Excelência poderia ter requerido ao prefeito o cumprimento da lei, sem precisar apresentar um novo projeto. Veja bem, o projeto está regulamentando para os próximos anos, que não ficou bem claro na lei. Se o senhor leu o artigo 130, ele não está claro. Daqui para frente, agora, ele vai estar claro. Agora, jamais poderia ser alterada por um decreto. Vereador, eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência. Eu só acho o seguinte, se nós formos alterar agora, seria melhor alterá-lo de uma vez, com todas as possibilidades que a lei vai criar. O zoneamento para a cobrança do metro quadrado por... Concordo plenamente, certo? senhor. As formas por dia, por mês, por ano... as formas já estão especificadas. É e só as aprovar esse projeto devem que tá ter. Por exemplo, eu acho que o cidadão que vai trabalhar como camelô, ele já tem uma série de regalias que o comerciante estabelecido não tem. O comerciante estabelecido é penalizado. Ele também dá emprego, ele também cria situações de renda para o município.
Então, nós temos que protegê-lo também. Veja vocês, o cidadão aluga uma sala para colocar uma lanchonete em frente a uma praça. Ele paga aluguel, tem funcionário, paga impostos e tudo mais. Vem um cidadão, coloca uma barraquinha em frente ao bar dele. Concordo plenamente. Não paga imposto, não dá emprego, não cria situação nenhuma para o município. E toma a freguesia, porque pode vender mais barato. Nós vamos estabelecer uma concorrência desleal. Concordo com o senhor, não estou discutindo isso aí. Então, vamos estabelecer todas essas situações, porque se nós formos a pretexto de qualquer coisa... Eu não estou discutindo o pagamento. O pagamento, eu estou regulamentando o artigo 130, a forma de cobrança que a prefeita vai estar autorizada a cobrar. Correto. Do jeito que ela está cobrando hoje, é ilegal. Totalmente ilegal. Eu acho que nenhum feirante, nenhuma pessoa que tem um trailer e tem uma barraca deve pagar, porque esse decreto aqui não vale nada. Bom, essas as nossas considerações, vereador. Eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, mas nós queremos uma coisa mais abrangente, inclusive com isenção para os feirantes. Muito obrigado. Continua em discussão o presente projeto de lei. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Solicitamos, tendo em vista que é uma lei complementar, solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada do senhor vereador para votação nominal. Quórum, maioria absoluta, 10 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Não. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta verificação nominal de votação é o seguinte: ausentes, 3 vereadores, voto pelo não, 1, votos pelo sim, 15. Aprovado a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Em votação, o artigo 1º. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda. Agradecemos a observação do vereador Nelson Reis Alves.
precedente regimental por ele sugerido e acolhido por essa mesa, o projeto será votado em globo. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada. Antônio Edivaldo Costa. Os favoráveis ao artigo 1º permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada do senhor vereador para votação nominal. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Não. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Não. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Não. Carlos Hernandes. Sim. Sim. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Não. Mário Mardegan. Não. Nelson Reis Alves. Não. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta verificação nominal de votação é o seguinte: ausentes, 3 vereadores, votos pelo não, 8, pelo sim, 8. Fica rejeitado o projeto, tendo em vista exigir um quórum qualificado de maioria absoluta, 10 votos, o que não foi atingido. Fica rejeitado o projeto de lei complementar número 12/98, de autoria do Edival Antônio dos Santos. Segundo item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 159/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Ministério da Justiça através do Departamento de Polícia Federal, Delegacia de Polícia Federal em Presidente Prudente, visando a instalação de seu escritório em Araçatuba. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva e presidente Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário, Carlos Hernandes, que proceda à leitura do parecer do relator. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. Por solicitação do presidente da Comissão de Justiça, solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que leia na íntegra o parecer do presidente. Conclusões do relator. A instalação do escritório ameniza a situação e vem de encontro às justas reivindicações das agências de viagem, que pleitearam a instalação do escritório da Polícia Federal reiteradas vezes, consistindo-se em luta que data de vários anos, merecendo aqui o registro da ativa participação da ANAV, Associação Noroestina das Agências de Viagem, que tem como presidente o senhor Luiz Douglas Ferreira, a quem foi confirmada a instalação do escritório no final do ano passado pelo governador Mário Covas, intercessor da ANAV junto às esferas federais,
estando finalmente prestes a ser atendida essa justa reivindicação. O projeto é legal e meritório, não carecendo em correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Descendo a comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação, é o meu parecer, Jaime Zé da Silva, relator. Opina ainda pela legalidade o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer de Antônio Edivaldo Costa Dunga. Estando ausente, ADOC, vereador Arlindo Mariano, pela Comissão de Justiça. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças. Vereador Nelson Reis Alves. Favorável. Vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador autor da matéria, Tadami Kawata. O autor executivo. Presidente da comissão que pleiteou a vinda da Polícia Federal e a instalação do seu escritório aqui em Araçatuba. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da difusora, nesta noite estamos apreciando este projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a celebrar o convênio com o Ministério da Justiça através do Departamento da Polícia Federal, Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente, visando a instalação do seu escritório em Araçatuba. De longa data, Araçatuba vem pleiteando a instalação deste escritório, desta unidade da Polícia Federal em Araçatuba. Vários movimentos foram encetados através dos diversas entidades de Araçatuba, através dos seus vereadores, através da Prefeitura Municipal, e que nesta oportunidade estamos autorizando o Executivo Municipal a celebrar este convênio. É de suma importância para o município de Araçatuba ter esta unidade da Polícia Federal. E este trabalho, nós podemos dizer que foi um trabalho de coroamento da Câmara Municipal de Araçatuba através dos seus vereadores. Porque foi esta Câmara Municipal que no ano passado autorizou a formação de uma comissão que foi a São Paulo ter uma audiência com o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Dr. Yukio Oshiro. E este superintendente, na última reunião realizada em Presidente Prudente, junto ao Dr. Roberto Gurgel, autorizou a instalação desse escritório, que é uma vitória parcial de Araçatuba, porquanto, após a instalação desse escritório, temos a certeza que esta Câmara irá lutar para a instalação de uma delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, que tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional. Então, esta vitória da instalação desta unidade, temos a certeza, irá beneficiar Araçatuba e toda a região noroeste, que na primeira fase estará atendendo somente a parte burocrática, que é a expedição dos passaportes, a renovação de permanência dos estrangeiros e também irá fazer o recadastramento dos estrangeiros. Então, temos a certeza que este convênio, esta parceria que irá se concretizar, irá trazer um benefício enorme para a nossa população, ao nosso comércio. Temos a certeza que quem sairá ganhando com isso é a população de Araçatuba e toda a região noroeste do estado de São Paulo. É o que temos a dizer, senhor presidente e senhores vereadores.
projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus caros colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora. É realmente, como disse o vereador Tadami, uma vitória parcial. Araçatuba carece, e essa deve ser a briga principal, de uma delegacia da Polícia Federal. O tráfico de drogas prolifera em nossa região. Araçatuba já é, de algum tempo, rota do grande tráfico, e nós contamos com uma estrutura incipiente, apenas da Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE, com um número de 6 investigadores, 2 escrivães e um delegado. Insuficiente para cobrir até a área da própria cidade, que dirá toda a região. E a gente vem se debatendo num esforço enorme para tentar solucionar esse problema. Vamos incinerar ainda esta semana, provavelmente, uma grande quantidade de drogas. Dá para se dar uma amostra do trabalho que nós temos realizado na região. Mas é indispensável a presença aqui de uma delegacia da Polícia Federal. Nós não podemos continuar a reboque de São José do Rio Preto, de Presidente Prudente, de Marília, que em quase todas as coisas estamos ficando atrás. É hora de partir para a luta, o Legislativo, junto com o Executivo, reivindicar, exigir a instalação, porque essa é uma obrigação da União. O município já não aguenta mais de tantos encargos, e infelizmente veio mais esse. O escritório vem com as despesas por conta da prefeitura, que já não aguenta mais. Não tem dinheiro para pagar os funcionários, não tem dinheiro para fazer direito à coleta de lixo, não tem dinheiro para tampar os buracos da rua, não tem dinheiro para consertar, para abastecer os postos de saúde, não tem dinheiro para consertar os campos de futebol para os jogos abertos, não tem dinheiro para nada. E nós fomos obrigados a arcar com mais uma despesa, porque esse trabalho realmente é essencial. Mas é indispensável que continue a luta para vir a delegacia da Polícia Federal, com estrutura própria, pago tudo pela União. Tem até um projeto de lei, também do Executivo, renovando um comodato para a Justiça Federal. E eu lia no jornal a notícia de que o presidente pretende que se doe. E eu achei graça da situação. Então, o município está estourado, arrebentado, devendo tudo, ainda tem que doar também para a Justiça Federal. Eu não encontro justificativa para isso. O patrimônio do município é para ser aplicado nas atividades do município. E a União que providencie, que já tem no seu orçamento, os recursos para desenvolver a sua atividade. Nós não estamos jogados no cesto do lixo como o resto, não. Nós temos o direito e eles têm a obrigação de prestar o serviço aqui gratuitamente, porque nós também contribuímos para os impostos federais. E, portanto, eles são obrigados a aplicar parte desses impostos que nós mesmos pagamos na nossa cidade. Não vamos continuar eternamente subsidiando a atividade da União. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. O artigo 3º. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 159/98, de autoria do Executivo Municipal. Terceiro item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 150/98, de autoria do Executivo Municipal. Retifica a descrição da área de terra objeto do artigo 1º da Lei Municipal número 4.655, de 19 de dezembro de 1995. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana, exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator.
Conclusões do relator. O projeto é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação, é meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanho o parecer do relator. Também pela legalidade, o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa. Estando ausente, ad hoc pela Comissão de Justiça, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto é em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 150/98, de autoria do Executivo Municipal. Quarto item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 148/98, de autoria do edil Edival Antônio dos Santos. Revoga em todos os seus termos a lei municipal número 5.178, de 30 de dezembro de 1997. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator. A decisão da comissão. Conclusões do relator. O projeto legal é meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacional jurídico formal. A decisão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha pela legalidade o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos parecer do edil Antônio Edivaldo Costa. Estando ausente, ad hoc pela Comissão de Justiça, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. Pela Comissão de Finanças, o edil Nelson Reis Alves, presidente, exara parecer contrário, tomando por base o parecer da assessoria jurídica, enquanto que o edil José Américo do Nascimento pronuncia-se favorável. Ad hoc pela Comissão de Finanças, vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Com o parecer favorável da Comissão de Finanças e pela legalidade da Comissão de Justiça, o projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente e senhores vereadores, a lei municipal que se questiona revogar é a Lei 5.178. Essa lei estabeleceu no seu artigo 1º: ficam a executora do gasoduto Brasil-Bolívia, bem como as empresas selecionadas por esta para a construção e ainda das subcontratações realizadas para essa finalidade, isentas do pagamento de impostos municipais. Artigo 2º. O reconhecimento da isenção a que se refere o artigo 1º
independe de requerimento do contribuinte, mas condiciona-se à apresentação pelo executor do gasoduto de declaração afirmativa de que é parte na operação sujeita à incidência tributária. Artigo 3º. A isenção prevista nesta lei aplica-se exclusivamente na fase de construção do gasoduto até que alcance a capacidade de transporte de 30 milhões de metros cúbicos por dia. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Muito bem. A empresa Petrobras, que é responsável pela obra do gasoduto, deu um passa-moleque em Araçatuba. Aqui deveria ser instalada a Citygate, a distribuidora de gás, que a Petrobras acabou levando para a Bilac. A empreiteira para a construção, que está isenta do ISS, que é o único imposto que incide, é a Tequinte, que não tem nada a ver com a Petrobras, uma firma contratada, mas que teve os benefícios da lei por subrogação, como diz o artigo 2º da Lei 5.178. Então, se nós formos penalizar alguém por não ter feito a Citygate em Araçatuba, nós vamos penalizar a Tequinte, que não é responsável pelo desvio da obra para a Bilac. Por outro lado, as informações que nós tivemos da Prefeitura é que, até o final de outubro, as obras estarão concluídas. No município de Araçatuba. O que tornaria, então, a cobrança sem finalidade, porque cobrar do que se já não vai mais ter o que cobrar? Isso aí, vereador Edivaldo, me faz lembrar a história do cidadão que comprou um sofá e levou o sofá para casa. Mas de uma semana, ele pega a mulher traindo no sofá. Ele falou para a mulher: por desaforo, agora eu vou vender o sofá. Não vai levar a nada. Eu acho que a aprovação do projeto ou a sua rejeição fica do mesmo tamanho, porque o município não vai poder cobrar, porque o gasoduto passou numa propriedade que eu tenho em Riba do Rio Pardo. Lá, vereador, fizeram 200 quilômetros de tubo, enterraram no chão 200 quilômetros de tubo em 15 dias. A velocidade dessas empresas é impressionante, não trabalham como a gente, não. Eles colocam 8, 10 guinchos, guindastes superpotentes, que colocam de uma vez 3 quilômetros de trilho dentro do buraco aberto, de tubo. Coisa impressionante. Então, eu acho que realmente estará pronto em outubro, porque o primeiro trecho já está pronto. O primeiro trecho até o Rio Pardo está pronto. Já faz alguns meses. Concede uma parte, vereador? Pois não. No município de Araçatuba, a obra não foi iniciada ainda. Nós passamos ontem em Bilac, eu, o vereador Avelino e o Hélio Corrêa. As obras lá, os tubos estão todos para fora, não tem nenhum instalado ainda. Nenhum. Você vai passar daqui uns dias, não vai ver mais nenhum tubo ali. Mas depois de revogada a lei, nós vamos... A Petrobras, ela patrocina Flamengo, vamos dar isenção. Então, para nossas empresas que estão tudo danadas aqui na Araçatuba, não para questionar a Petrobras. Não, mas eu acho que nós tínhamos que questionar a Petrobras. A isenção do porquê da não instalação aqui. Porque, olha, vereador, se nós temos deputado federal do partido do governo, não temos? Tem. Em Araçatuba não tem um deputado federal do partido do governo? Tem. Como é que permite que a Petrobras, que é obra que é uma empresa cuja administração tem o controle acionário pelo governo federal? Como é que simplesmente a legislação dá para Bilac sem dar uma justificativa para a população? Por isso que os representantes do povo? Por isso que eu estou trabalhando para o candidato. Eu acho até que nós temos que verificar quem é que está por trás disso. Quem está por trás disso? Tem alguma jogada política aí, vereador? Com certeza tem alguma coisa por trás. Bom, quanto ao projeto, vereador, eu acho
que nós vamos acabar penalizando quem tem menos culpa, que é a Tequinte. A Tequinte presta serviço para a Petrobras, certo? Isso. Não é nem quem viu, Nelson? Não é nem procurar quem está atrás por isso. É quem não se preocupou com isso. Que seria, nessa escala de federal, seria os representantes nossos aqui na Câmara Federal. E outro, nós precisamos ficar alerta com essa proposta do Edival, é de que sempre nós nos propomos ajudar as pessoas ou as empresas e nos são passados para trás sem explicação. Vale até o projeto do Edival, ainda que não passe ou passe, porque existe uma parte jurídica aí que fica fora da nossa alçada, é de que fique claro que quando nós ajudarmos alguém, nós devemos ter o retorno, como a ET, como a Coca-Cola, que eles forem ajudados, que nos deem retorno oficial. Foi proposto contratar 700 funcionários? Que nos mostre. Porque a população está ajudando, está pagando. Excelência, eu acho até que a Tequinte está dando movimento para a cidade. Eu vejo aí, alugou casas, eu vejo os restaurantes aqui próximos até da Câmara Municipal lotados com funcionários da Tequinte. Enfim, ela está operando aqui e gastando dinheiro aqui. Viu, vereador? A Tequinte não vai pagar por esse ISS, não. Quem vai pagar é a empreiteira, que seria a Petrobras, que subempreitou essa obra para a Tequinte. Entendo que não. O devedor é aquele que presta serviço efetivamente, não é aquele de quem ele é preposto. Segundo as informações não oficiais, a empresa Tequinte pegou a obra já com o custo de imposto, isenção, tudo por conta da Petrobras. Se tiver algum custo, a Petrobras paga. Segundo informações extraoficiais. Eu não conheço o contrato da Tequinte com a Petrobras. Peço para reservar o meu tempo, senhor. Vossa Excelência reserva 2 minutos do seu tempo. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, caros colegas vereadores, ouvintes, público presente e ouvintes da difusora. Nós foi quem primeiro levantamos essa questão do gasoduto. O problema do Citygate ser instalado em Bilac. E até fomos surpreendidos com uma nota da Folha da Região, com um título mais ou menos assim: parem de falar besteira. E ali trazia alguns esclarecimentos dizendo o seguinte: Citygate quer dizer saída para a cidade. E abre-se Citygates, ou saídas das cidades, em quantas cidades for necessária. E insinuava que os vereadores não sabiam do que estavam dizendo. Bem, eu quero dizer o seguinte: não me importa se vai abrir em Bilac, não é esse o questionamento. Eu questiono se não vai abrir em Araçatuba. Vai ter uma válvula em Araçatuba? Ou não? Se não tem a válvula em Araçatuba, nós vamos ter que... O gás vai ser distribuído a partir de Bilac. E por quê a partir de Bilac? Por que não a partir de Araçatuba? É esse o questionamento. Nós fizemos aprovar um requerimento, passamos, os colegas aprovaram. E eu queria até um retorno do presidente nesse sentido, confirmar se realmente foi encaminhado essas solicitações. O requerimento era exatamente o seguinte: pedia informações aos deputados da área e ao executivo municipal se havia ou não interesse da válvula em Araçatuba. E se não, por quê? E se havia algum interesse da instalação em Bilac. Foi feito um requerimento a todos os deputados. Acho que não teve retorno. Também? Foi o jornal, foi o Jornal da Cidade, não da Folha da Região. O Jornal da Cidade questionava a respeito de parem de falar besteira ou qualquer coisa desse tipo, como se insinuando que tivesse estar falando. Eu não quero saber se vai abrir válvula em 300, se é fácil ou se é difícil de abrir. Isso não me interessa. Eu quero saber se a válvula vai ser aberta em Araçatuba. E se não vai ser aberta uma válvula em Araçatuba, uma saída para a cidade do gás em Araçatuba, mas vai ser aberta em Bilac, eu quero saber onde é que está o fundamento disso. Chega a ser ridícula essa colocação. Não encontro nenhuma justificativa. Se tiver, que apresentem.
Está aí, foi questionado todos, foi questionado, acho que inclusive a Petrobras, nós fizemos um requerimento a respeito. Ou então nós não estamos valendo mais nada a cidade de Araçatuba, inclusive politicamente falando, porque ninguém deu retorno, ao menos que eu tenha notícia. Permite uma parte, velho? Uma parte ao Se vereador. Vossa Excelência não souber, se algum vereador estiver presente na casa, o valor dessa isenção, gostaria que, se alguém tivesse essa informação. Não, sinceramente, eu não tenho. Eu acho que a medida é mais política e nós não estamos... A preocupação, pelo menos de minha parte, a preocupação não é sequer com o valor da isenção, mas com a demonstração, marcar uma posição política de insatisfação com essa situação, como se o poder político em Araçatuba não valesse nada. Afinal de contas, nós representamos a população de Araçatuba. Tem que se ter um mínimo de respeito e dar satisfação do que está acontecendo. A obra é federal e vai do nosso imposto. Nós pagamos para fazer isso aí, e pagamos caro. Essa desconsideração com Araçatuba precisa acabar. É preciso que o executivo também esteja mais atento, mais disposto a questionar por que é que nós não somos atendidos. E que o executivo também esteja atento, porque eu circulei isso aí tudo, e passava-se o tempo e não via ninguém questionar. Enquanto todo mundo fica com gozação dizendo, o sitigueiro de Araçatuba é em Bilac. O Araçatuba já perde para Rio Preto, para Marília, para Presidente Prudente, vai perder para Bilac também. Sem querer desmerecer Bilac. Mas a força política de Araçatuba não pode se comparar a uma cidade das proporções de Bilac. E nós ficamos aqui como se tivesse ajoelhado, pedindo favor. É obrigação do poder público dar informação. E se eu estiver desinformado, eu não sou obrigado a saber de tudo. Aliás, eu nunca soube de nada a respeito do gasoduto, porque ninguém informou. A minha cidade recebe, passa por aqui e fica por isso mesmo. É obrigação deles nos informar. E eu não quero saber se o jornal está questionando mal. Porque eu não sou obrigado a saber de tudo. E acho que ele também não sabe, nem o que está falando. Mas, de qualquer maneira, eu não sou obrigado a saber. E como representante do público, do povo, eu quero saber o que está acontecendo. Por que é que Araçatuba é tratada dessa maneira? Por que vai abrir a válvula lá? Não me interessa saber se a válvula é fácil de abrir ou não. Isso não me importa. Eu quero saber por que abre uma lá e por que não tem uma em Araçatuba, que é a maior cidade da região. Esse questionamento é que se precisa fazer. E um mínimo de respeito com o poder político de Araçatuba. Não é possível que nós aceitemos isso assim, se achando que isso é uma situação normal, como o jornal quis fazer parecer. Isso não é uma situação normal. Isso é um desprestígio, um descrédito. Eles têm a obrigação de nos informar. Permite uma parte, Celeste. Uma parte, vereador. Vereador, veja a necessidade, e a população precisa tomar conhecimento disso, de elegermos um deputado federal que cuide dos nossos problemas lá em Brasília. Porque se correr frouxo, qualquer um leva. Eu não sei porque que foi para Bilac. Talvez tenha ido para lá porque a alíquota do ISSQN lá seja menor do que Araçatuba. E vai pagar esse tributo lá para Bilac. Então, por isso eles devem ter levado lá. Não vai pagar porque nós não podemos aceitar. Nós não vamos aceitar uma situação dessa de maneira nenhuma. Vão ter que tomar uma providência. Vai abrir a válvula aqui em Araçatuba. De qualquer jeito. E nós temos a obrigação de exigir que isso seja feito. É nossa obrigação. Ou então nós temos que largar aqui o mandato de vereador e entregar para quem queira nos representar melhor. Porque é uma vergonha que isso aconteça. Nós temos que questionar isso exaustivamente. Não interessa se a válvula é fácil ou difícil de abrir. Compete a cada um de nós como vereador, a toda a casa, exigir que eles tomem providência. A válvula tem que ser aberta em Araçatuba. Não adianta a gente ficar jogando para cima de deputado ou de quem quer que seja. Nós também representamos a população. Todos nós temos compromisso com a população. Somos obrigados a representar, a exigir que se cumpra os compromissos que se tem com a nossa cidade. Não é o povo que tem que questionar, somos nós, como representantes políticos. Isso não pode acontecer. Eles têm que instalar a válvula aqui. Tem que instalar, de qualquer maneira. Concede uma parte, vereador. Só para dar uma ilustrada, os impostos sobre produtos minerais, a Constituição é de 88 para antes, eles não tinham, não era subtaxado sobre ICMS. Após 88 veio a energia, os combustíveis, hoje telefonia, ICMS de frete, que o governador Oreste Quercia, o Quercia instituiu no estado de São Paulo, e hoje a nível de Brasil. Antes de 88 não havia isso. O gás natural hoje ele não tem nada que regulamente.
Só que tem uma coisa, daqui 1 ano, 2, 3 anos, ele vai ser taxado, você pode ter certeza disso, como os demais produtos foram taxados. Não é nem essa a questão do imposto. Eu coloco da seguinte maneira a situação. Aberta a válvula em Bilac e não em Araçatuba, evidentemente que o gás vai ter que ser fornecido por lá. E isso representa centralização de atividades lá. E as atividades têm que ser centralizadas na cidade sede. E vou até explicar por quê. Tudo tem que ser racional. Quando um doente está morrendo lá em Bilac, não vai ter em Bilac que vai ser tratado aqui em Araçatuba, na região toda. Vem para cá, às nossas custas, com dinheiro e com a cota de participação nossa. Nós somos obrigados a prover hospital para a região toda. Nós somos o centro regional de atividade. Consequentemente, para as coisas ruins, para as coisas boas temos que ser também. E não adianta a gente procurar nas outras pessoas aquilo que nós não estamos fazendo. A responsabilidade é nossa também enquanto vereadores. Nós representamos a população. Nós temos a obrigação de exigir que desse ao menos uma satisfação. Como se não valesse nada. Estão tratando Araçatuba como se não valesse nada e nós vamos ficar quietos? É o povo que está sofrendo essa afronta. É a população de Araçatuba que está sofrendo essa afronta. De falta de representatividade. Falta representatividade no plano federal, mas então está faltando também no plano municipal. Porque os vereadores precisam se movimentar e exigir uma explicação a respeito desse assunto. Tem que se abrir a válvula em Araçatuba. Isso tem que ser ponto pacífico, e nós não podemos nos afastar dessa pretensão, porque ela é legítima. E eu acho que nós devemos votar favorável a esse projeto. Extingue logo essas isenções, já começou mal. Primeiro porque não temos obrigação nenhuma da isenção. Porque essa isenção não representa nada. Provavelmente quando a empresa contrata, já tem os seus lucros e não deve ser pouco. Não deve ser pouco. Como todas as obras públicas, dá lucro. E dá lucro, eles que paguem o preço. Eram essas considerações que eu queria fazer. Vereador Jaime, um instantinho. O gasoduto, ele passa o maior trecho na nossa região em Bilac, por exemplo. Por isso que foi escolhido próximo da vicinal, da estrada que liga Clementina e Santópolis. Ele fica próximo do nosso município. A briga nossa era para que ele ficasse dentro do nosso município. E ele não foi executado ainda. Porque o Citygate é uma estação em que a pressão do gás que vai passar por aí, pelo tubo principal, vai ser rebaixada e mandado para as regiões onde tem demanda. Só virá para Araçatuba... E qual é a demanda de Bilac? Nenhuma. É esse, aí que então, tá o de erro. qualquer maneira, o jornal tem que explicar por que é que está defendendo os interesses dessa instalação em Bilac. Eu acho que nós não devemos esperar sempre o jornal falar e nós estamos sempre quietos. O jornal tem que explicar por que é que ele veio a público dizer que está certo instalar em Bilac. E ainda mandar a gente parar de falar besteira. Então eles têm que explicar. Porque só eles têm direito a conversar. O tempo de Vossa Excelência está encerrado. Então posso subir. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Avelino Aparecido Rocha. Senhor presidente, senhores vereadores, público e ouvinte da Rádio Difusora. Só para esclarecer, então, a própria Petrobras sabe que são poucas as cidades ao longo desse trecho todo do gasoduto, até a própria cidade de Campo Grande, ela não vai ter condições ainda de puxar um ramal só para ela. Aquela região de Aquidauana, Miranda, será mais utilizado o gás natural para fins de termoelétrica, para iluminar aquela região que tem carência em termos de energia elétrica. Portanto, nós precisamos brigar, e ainda se tiver condições, de que o Citygate realmente seja feito no nosso território, no nosso município. Porque ele não foi executado ainda. O Citygate é simplesmente uma estação, como uma subestação de energia elétrica. É rebaixada a voltagem e distribuída para uma certa região. E é o que vai acontecer no Citygate. Não é nada de extraordinário, não é uma cidade, não é nada, é uma subestação em que é rebaixada a pressão dele e vem a demanda para a cidade em questão. Na nossa cidade só existem 2 potências industriais que compensariam trazer o volume de gás. É a Parmalat, e a ET, e a Nestlé. Essas 2 ainda não estão em condições de justificar uma canalização do Citygate para cá, nem a própria distribuidora, porque a distribuidora, se houver demanda, ela mesma vai fazer a tubulação, vai investir nisso, para depois cobrar. Isso vai demorar ainda uns 10 anos, eu acredito que um pouco mais aí de 5 a 10 anos. Porque quando trouxer gás
canalizado para a ET, Parmalat e a Nestlé, as padarias, os prédios residenciais, as residências térreas também usarão do gás canalizado, como São Paulo já existe, que é a Comgás que transmite, que distribui. Esses grandes consumidores nossos aqui, que seriam a Nestlé e a Parmalat, são grandes clientes da Comgás na região de São Paulo. Mas vocês sabem disso, que tudo está sendo privatizado e a distribuição do gás será um outro passo que será privatizado num futuro bem próximo. Hoje, quem pegar essa região de Araçatuba, de Campo Grande, é uma região ainda muito carente para distribuir o gás. Não vai compensar ainda vir e estabelecer essas metas mínimas para compensar, colocar a tubulação e a distribuição do gás. Mas, o Edival, nós estávamos conversando ontem, como é que vai ser regulamentado a cobrança do ICMS? É aonde se produz? É no local onde se distribui? É no Citygate? É onde se consome? Como é que ficamos isso aí? Essa parte... Pois não, Nelson? Não, vereador, essa lei está isentando hoje do tributo. O único imposto que o município tem hoje é o ISS-QN. É Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. O ICMS não é cobrado, hoje é imposto estadual. Então, se vier, quem tem que isentar é o Estado, não é o município. O município arrecada, teria que, em tese, 20% do que o Estado arrecada, que hoje é estabelecido por índices, que nem quer dizer que seja mais 2%. Mas é o ISS-QN. Paga sobre o serviço que se presta em Araçatuba, sobre o movimento da empresa, que dá 2%, segundo o cálculo, aí, claro, R$38 mil seria o total do pagamento do tributo. Tudo bem, Nelson. O que eu estou argumentando é como é que o futuramente, na realidade, a hora que estiver distribuindo o gás. Futuramente, a Deus pertence. Pois é, mas se o volume for muito grande para Araçatuba, quem vai ganhar? A Ebilac? Bom. Concede uma parte, vereador. Pois não, Edival. O ICMS ele fica na fonte, onde você se emite a nota. Aqui em Araçatuba nós já temos várias empresas, lojas aí, que eu não vou citar os nomes aqui, que eles têm as matrizes em Rio Preto, Ribeirão, São Paulo. Eles vendem aqui em Araçatuba, emitem a nota fiscal na matriz e recolhem o ICMS lá. Se eu vendo a mercadoria em Araçatuba, vamos supor, estou propriedade lá em Valparaíso, você vai levar a mercadoria para Valparaíso, mas o ICMS é recolhido aqui. Essa é uma preocupação da Citygate, sim. Apesar de não estar regulamentado hoje o ICMS do gás natural, ele vai ser tributado, porque o Estado de São Paulo, nenhum governador vai deixar passar isso em branco, esse serviço. Tá certo. Vereador Edival, até gostaria de lembrar a bancada na mesa da Câmara, que, na realidade, todos nós somos leigos quando acontece um caso deste, como o do gasoduto. Então, eu proporia aqui que se fizesse uma equipe de vereadores aqui, uma comissão, que realmente fosse e declarasse oficialmente quais são as condições que a Petrobras na construção, na distribuição e na comercialização do gás. E que distribua a população e até os vereadores, para a gente não ficar aqui falando, às vezes, algumas incoerências, ou coisas erradas, ou coisas até que fogem à nossa alçada e estão passando aí pelas nossas barbas aí e não estamos sabendo o que está acontecendo. Vou dar mais uma parte, vereador. Pois não. Vamos fazer o seguinte, esse projeto é a primeira discussão. Nós temos uma semana ainda para discutir isso de novo, e se for preciso, montamos uma comissão e vamos a São Paulo. Ou em Paulínia, onde é a sede, ou no Rio de Janeiro. O que não poderia acontecer é matar esse projeto hoje. Viu, Edival, até se a própria... Vamos aprovar esse projeto hoje, e segunda discussão da próxima semana, vamos sentar e discutir. Se a própria Câmara de Vereadores de Araçatuba solicitasse à Petrobras uma cópia do contrato, do que é o gasoduto, qual é a finalidade dele, faz parte aí do plano de ação do presidente Fernando Henrique, então é uma coisa pública, que nós saibamos a sequência do governo federal para o acordo aí binacional aí, Brasil-Bolívia, e a realidade daquilo que nós temos que ceder para as empreiteiras, para que eles prestem serviço. Eu acredito, doutor Avelino, que Araçatuba vai dar, e esse legislativo, aprovando essa matéria, e ainda bem que o colega Edivaldo fez a observação que ela é em duas discussões, nós vamos ter tempo para analisar, refletir e estudar essa matéria até a próxima semana,
Senão nós vamos, se fosse na noite de hoje, eu tenho certeza absoluta que nós iríamos legislar sobre uma matéria vencida. E a Tequinte simplesmente mudaria o seu canteiro de obra para Bilac e Araçatuba ficaria chupando o dedo mais uma vez. Certo, porque não se trata, inclusive, da isenção só até a construção do gasoduto. Nós precisamos saber como é que fica a isenção futura da distribuição do gás também. Pois é, a informação que eu tenho, viu, Nelson, que a previsão de 20 milhões de cúbicos de gás natural que vem da Bolívia seriam para 20 anos. Na realidade, se a economia mantivesse normal aí, com os imprevistos que está acontecendo, em 10 anos esse gás acaba, esse volume de gás. Pessoas envolvidas no assunto, o próprio presidente da Tequinte. Não, muito pelo contrário. Os 20 milhões de cúbicos previstos no contrato Brasil-Bolívia se encerrariam em menos tempo do que o previsto, de 20 anos. É aí que eu torno para dizer que como é que fica a nossa sequência, não só pela construção do gasoduto, que passa rápido isso aí, e a distribuição do gás, e a Comgás, ou a firma que for privatizada que vai fazer a distribuição. É isso. Como não foi construída, é a hora, senão, esquece. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação o projeto em globo. Em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 148/98, de autoria do Edival Antônio dos Santos. Verificação de votação requerida pelo vereador Nelson Reis Alves. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à verificação nominal de votação requerida pelo vereador Nelson Reis Alves. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, não. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Mário Aparecido Pavan Birubiru, ausente. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, não. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta verificação nominal de votação é o seguinte: ausentes, 5 vereadores, votos pelo não, 3, pelo sim, 10.
Aprovado em primeira discussão, projeto de lei 148/98, de autoria do edil Edival Antônio dos Santos. Quinto item da pauta, discussão única do projeto de lei número 110/98, de autoria do edil Sidney Giron. Denomina Áureo Fernandes, a Rua 9, localizada no Parque Residencial Água Branca. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator. Ad-hoc, o vereador Tadami Kawata, na ausência do edil Carlos Hernandes. Conclusões do relator. O projeto é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão, pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o parecer Jaime Zé da Silva, relator, acompanha o parecer pela legalidade Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 110/98, de autoria do edil Ney Giron. Sexto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 114/98, de autoria do edil Mário Mardegan. Denomina Vitório Mazini a Rua 11, localizada no Parque Residencial Água Branca. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Tadami Kawata que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal e meritório, não carecendo de correções quanto ao aspecto relacional e jurídico formal. Decisão da comissão, pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o parecer Jaime Zé da Silva, relator. Acompanha o parecer pela legalidade Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o artigo 1º. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 114/98, de autoria do edil Mário Mardegan. Sétimo item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 120/98, de autoria do edil Sidney Giron. Denomina Adelino Graton a Rua 3, localizada no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal e meritório, não carecendo de correções quanto ao aspecto relacional e jurídico formal. Decisão da comissão, pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o parecer Jaime Zé da Silva, relator. Acompanha o parecer pela legalidade Clemente Cavazana, Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 120/98, de autoria do edil Sidney Giron. Oitavo item da pauta.
Discussão única do projeto de lei número 121/98, de autoria do edil Sidney Giron, denomina Felizmino Rodrigues de Carvalho, a rua 10, localizada no bairro Chácaras, Arco-Íris. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário Ad-hoc Tadami Kawata que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal meritório, não acrescenta correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão, pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o parecer Jaime César Silva, relator. Acompanha o parecer pela legalidade Clemente Cabazana e Antônio Ivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 121/98, de autoria do edil Ney Giron. Nono item da pauta. Discussão única da moção número 006/98, de autoria do edil Ney Giron. Apoio à concessão de prorrogação das dívidas das micro e pequenas empresas responsáveis por 60% dos empregos da população ativa do Brasil. A Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento exara parecer favorável. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, a moção está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Encerramos assim a pauta da ordem do dia da 29ª sessão ordinária, 14 de setembro de 1998. Agradecemos os vereadores que aqui compareceram, público presente, que estiveram em nossas galerias, aos funcionários dessa Casa de Leis e aos ouvintes da Rádio Difusora. Tenham todos uma boa noite e que Deus esteja presente em seus lares.